E ninguém sabe, só eu e ele a gente sabe as coisas que a gente viveu aqui, principalmente financeiramente falando. Verdadeiramente eu pensei que eu fosse ficar maluca, eu achei que eu fosse enlouquecer. Gente, vocês sabem que eu vou direto ao ponto, eu não gosto de enrolação. Porém, só dois recadinhos. Agora é o horário dos anjinhos, eu chamo as crianças daqui, né, que são adolescentes, jovens, adultos, de anjinhos, para fortalecer, né, para chamá-los de coisas boas. Essa é a hora que eles estão empinando a raia, a pipa, não sei como é que vocês chamam aí. Então, desprezem, porque vai ter alguns barulhos. Como de costume, como você já sabe, você que é novo por aqui, esse canal ele fala sobre mudança de vida, sobre você não aceitar mais essa vida de porcaria que geralmente a gente vive. E eu vou aproveitar aqui para dobrar uma roupa e conversar com vocês sobre o que eu senti e o que eu vivi. Esse vídeo não é um vídeo para explicar sobre arquétipo, mas o que eu vivi, o que eu senti, o que aconteceu comigo com o arquétipo da chave. Então, como eu falei que eu não enrolo, acho que já tem um minuto aí eu falando. Esse vídeo ele provavelmente não vai ter cortes e deixa eu contar para vocês. Eu tinha uma chavinha aqui e ela representava o símbolo do canal. Então, se vocês olharem aí no perfil, tem uma mulher, que é, digamos que a representação minha, da Ana, que levanta a chave mostrando, né, que existe uma chave para mudança, existe uma chave para a gente sair dessa vida que a gente vive aí de porcaria, né, que a gente tem uma chave para ter uma vida melhor, para conseguir viver melhor, para viver o melhor dessa terra. E aí, mostrando que existe uma chave de mudança. Eu tô até com uma colinha aqui hoje, eu geralmente levo sem, mas uma colinha das coisas que eu senti com o arquétipo da chave. E aí eu quis colocar essa abençoada dessa chave aqui para representar e simbolizar o canal. Não tinha nada a ver com arquétipo, né? Não tinha nada a ver. Embora eu já tivesse ouvido falar, conheço um pouquinho sobre arquétipo e tudo mais, a ideia não era ativar nenhum arquétipo, era colocar a chavinha aqui para simbolizar o canal. Só que aí eu fui dar uma olhadinha sobre o arquétipo da chave e digo, bom, realmente eu tô precisando de uma. A gente fala muito aqui em casa de virada de chave, né? Tô precisando virar uma chave na minha vida, tô precisando de mudança, de força. E quem tiver aí e quiser contribuir também com as informações do arquétipo da chave, pode se sentir à vontade para comentar, porque eu não sou expert nesse assunto, mas, tipo, eu vi muita coisa assim de poder, de você tomar as rédeas, de você tomar o controle da sua vida, de você girar uma chave, de você mudar de vida, e tinha tudo a ver, né? Então, de alguma forma, não sei se inconscientemente, eu acabei ativando, porque ela estava aqui, a gente sempre passa de um lado para o outro. Tanto eu quanto o Leonardo, nós ativamos o arquétipo da chave. Eu acho que eu cheguei a passar e olhar assim, sabe? Eu ativo o arquétipo da chave em mim, eu ativo a chave em mim. Cheguei a fazer algumas visualizações, tudo bonitinho. E aí o que foi que aconteceu, minha gente? Logo de cara, Leonardo ficou sem o celular dele. Primeiro foi ele, ficou sem o celular dele. O celular simplesmente travou, não funcionava mais, não ia nem para frente nem para trás. E aí conseguimos comprar um novo celular para ele, né? Mesmo com toda ali a dificuldade, a gente conseguiu passar no cartão, dividiu de 1 milhão de vezes e, enfim. De repente o meu também quebrou. Aí o celular meu quebrou, quer dizer, eu uso muito mais, ele usa muito celular. Mas eu crio conteúdo, né? Então eu gravo pelo celular. E o celular que eu gravava ali constantemente resolveu simplesmente parar de funcionar. Ele só funcionava na tomada, né? Ele não funcionava fora da tomada, ele só funcionava na tomada, ou seja, eu estava com a bateria viciada. E depois ele simplesmente parou de funcionar, nem mais na tomada ele funcionava. Foi muito choro, eu entrei em desespero, mas aí tudo bem. Tinha o celular dele, o mais velhinho, acabou voltando a funcionar.
Ele limpou ali, e aí eu conseguia gravar com aquele celular, com muitos desafios, com muito choro, com muito desespero. Inclusive tem vídeos aqui eu gravando com esse celular. E eu estava muito apavorada, porque eu não conseguia editar, travava o tempo todo, era o maior Paracelso. Eu não conseguia fazer absolutamente nada com esse celular. Das coisas que eu já estava acostumada a fazer com relação à criação de conteúdo. Deixa eu ver o que mais. A gente teve muitos problemas financeiros, tivemos muitos problemas financeiros. De repente trancou tudo, trancou tudo. A gente não estava mais ganhando dinheiro, né? Como vocês sabem, a gente trabalha online ali, trabalha com vendas, enfim, todas as oportunidades que a gente encontra pela internet que é honesto, a gente trabalha, né? Com freelance, trabalha para os outros, enfim. E não tava surgindo absolutamente nada mais. Nada mais. Não aparecia mais trabalho, não aparecia mais formas de dinheiro, o dinheiro não chegava. Meu Deus, e agora? Só que aí aconteceu, né, de alguns dias depois, e a chave é aqui, né? A chave estava aqui. Eu não vou nem pegar elas para mostrar para vocês, gente. No vídeo anterior, vocês conseguem ver um vídeo lá onde a chave ainda estava aqui. Agora é grito de criança também. Glória a Deus. Aí o que acontece? Pior que essas coisas, o ruim é que corta o raciocínio, né? Por mais que vocês saibam aí, teve muita gente que me deu força, não, Ana, a gente sabe e tal, em outras redes também, a gente sabe da sua situação. Vai melhorar, gente, a gente vai sair daqui, né? Agora mais do que nunca, depois que a chave saiu, porque existe um tempo determinado ali para aquele arquétipo, e ele estava aqui o tempo todo, e a gente praticamente esquecia, mas eu estava olhando para aquele símbolo, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu peguei as coisas começaram a melhorar. Começaram a melhorar. Eu comecei a fazer oração do Arcanjo Miguel também, muito bom. Raiz Azocal, ela tem aqui a oração do Arcanjo Miguel. Se vocês gostam, já procuram aí, sem julgamento, não fica julgando ali o que tá, a oração que ela tá falando, as coisas que ela tá falando, porque tem gente que tem essa coisa, né? Ai, meu Deus, o que é isso? O que é aquilo? A nossa mente, na verdade, ela gosta de julgar tudo. Então, a raiz azocal ali, eu fiz 21 dias de oração de Arcanjo Miguel, pronto. O negócio ficou mais potente ainda. A minha mente parecia que explodir, muita coisa, sabe? Muita criatividade, muita informação, muita coisa nova, muita vontade de fazer muita coisa nova. E antes de passar pelo período difícil, né? Que a gente passou pelo período difícil, período melhor e período difícil de novo. E eu vou explicar para vocês por que depois foi difícil de novo. Mas antes do período melhor, ainda teve a situação de eu estava super ativa ali, fazendo atividade física, correndo e tudo mais. Quando eu ativei o arquétipo da chave, começou a chover e aí eu perdi o interesse por fazer a atividade física. Minha vida ficou ali meio que estagnada, E aí pronto, depois, passou uns dias ali, poucos dias depois, as coisas começaram a melhorar. Eu tive vários insights, muita criatividade, muitas ideias, sabe? Muitas coisas ali, muitos projetos, muitas coisas para trabalhar ali em paralelo. A nossa situação financeira melhorou um pouco mais, a gente já conseguia ali, graças ao Criador, se alimentar melhor, fazer coisas ali melhores e tudo. Então, Leonardo também começou a fazer, principalmente ele, começou a fazer muita coisa nova, muita coisa diferente, começou a se jogar, a se arriscar em coisas novas, sabe? Achei massa isso, coisas que ele nunca tinha feito, ele começou a fazer. E a gente meio que saiu daquele momento de inércia e de bloqueio criativo e começou a ter muita criatividade, muitas ideias. Com relação à mudança, né, que a gente está no período aí, eu fiz um desafio de 180 dias para sair dessa comunidade que eu moro. Começaram a surgir várias oportunidades, vários planos, né? Só que como nós somos dois, então a gente precisa alinhar as coisas, a gente não pode se jogar assim do nada, né? Então a gente precisa. Eu sou a pessoa que me jogo e Leonardo é a pessoa que freia. Então, a gente ainda está nesse processo, né, de tem a oportunidade sim, mas nós estamos avaliando. Eu não posso também trazer aqui para vocês, gente, porque eu quero muito trazer o que de fato já é de concreto, né? Não vou eu vou para tal lugar assim, assim, assado. Não tem nada de concreto ainda. Então, quando tiver concreto, eu vou trazer aqui para vocês e vai acontecer. Daqui a pouco eu estou cobrindo o rosto. Vocês não vão nem me enxergar mais. E aí, o que acontece? Só que arquétipo
e quem tiver aí que entende sobre, existe um tempo pré-determinado de você estar ali com aquele arquétipo. As mudanças já estavam acontecendo internamente falando, né? A coisa de querer sair, de querer ir, de querer fazer e tudo mais, né? As ideias, os planejamentos e tudo, muitos insights, muita, sabe? Muita coisa legal começou a surgir na mente para a gente colocar em prática. Colocamos algumas coisas em prática, sim. Não tivemos medo de arriscar, a gente se jogou em muita coisa. Só que a gente sentiu que, tipo, tinha coisas assim que a gente precisava colocar o pé, sabe? Minha mãe até falou essa frase, ela nem sabe que ela acabou falando uma coisa ali que a gente já estava sendo ministrado, ali já estava sentindo na gente, de a gente coloca o pé e Deus dá o chão, sabe? Então, o universo ele dá o chão. Só que a gente estava assim, ainda sentindo um pouco de medo de se jogar em algumas coisas. As oportunidades apareceram e tudo mais, e a gente ficou meio ali que travado. E aí começou assim, né? Essa trava de tipo de vir as oportunidades, mas a gente não se lançava nelas. E aí, daqui a pouco começou muita confusão mental, o excesso de coisa, muito excesso de informação na cabeça. Teve até um filme, eu não vou lembrar que filme foi esse, mas um filme que a gente assistiu que o cara, um rapaz, ele queria ter criatividade para escrever um livro. E aí, com o tempo, ele bloqueou a criatividade dele. Foi uma série? A série da Netflix, daquele. Uma série da Netflix, Morfeu. Não sei, não lembro. Eu sei que ele queria ter criatividade para voltar a escrever, ele estava bloqueado, completamente bloqueado. Não conseguia escrever, tinha prazo para entregar ali um livro e tudo mais, né? E aí ele descobriu uma fada, um ser de luz que podia ajudar ele a conseguir esse processo de inspiração para ele conseguir escrever. Então ele pegou essa fadinha, esse ser de luz, e prendeu dentro de casa e pediu para ela, dizendo que queria muito escrever, queria muito ter insights, queria muito ter. E aí ele foi descobrindo que quanto mais ele explorava essa ideia ali, da fadinha, desse ser de luz, ela ia dando cada vez mais ali poder para ele escrever, para ele ter ideias, para ele ter insights ali, para ele conseguir escrever livros e vários livros, e foi tendo. E aí, mas chegou uma hora que foi dando tanta coisa para ele, o poder, aquele poder tão grande daquele ser de luz, que a mente dele, a capacidade mental dele já não suportava mais. Então veio muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E ele entrou em parafuso. Ele entrou em choque, ficou louco, ficou desesperado, eu vou morrer, e aquela coisa. E ai, porque era muita, muita coisa. Então, a gente sentiu que e na verdade a gente não sabia que era a chave que estava fazendo isso. Fica aí que você vai entender como foi que a gente descobriu que a chave, ela estava fazendo Sandman. Foi Sandman? Ah, Sandman, eu amo essa série, gente, mas não lembrava que era no Sandman que tinha sido isso daí. E aí, de repente ficou aquela coisa de ter muitas ideias, mas a gente não colocava, não deu para colocar muita coisa em prática, ficou muita coisa na minha cabeça. Leonardo ficou com alguns problemas de saúde, gengiva, boca, garganta, as vistas, sabe, mais nessa região da cabeça. E eu com a mente acumulada de coisas, meu Deus, eu vou ficar doida, eu vou enlouquecer, eu vou pirar, eu vou sair correndo pelo meio da rua. Muito choro involuntário, eu sem saber por que eu tava chorando tanto, toda noite chorando, chorando, chorando. Foi muito louco, gente, isso. Foi muito louco. E aí, a gente continuava com as ideias, né? Mas a cabeça começou muito desespero, muita confusão mental, muita coisa na cabeça. Eu comecei a ficar muito apavorada, muito choro involuntário, sensação de sufoco, parecia que eu estava sufocando. Teve até um dia que eu estava, antes de dormir, eu botei a mão para cima e disse, me ajuda aqui, porque eu tô sufocando. Botava a respiração para fazer, ali, guiada, eu não conseguia, eu começava, já estava sufocando.
desesperador. Eu comecei a entrar em muito desespero e dias em desespero, dias, mesmo fazendo vídeo aqui para vocês, eu geralmente à noite eu estava muito desesperada. E, e aí é isso, o Leonardo teve problemas físicos e eu tive problemas mentais, né? Problemas na mente ali de muito acúmulo de coisa. E aí, como foi que a gente descobriu, Ana, que era a chave? A gente estava conversando e falando a quantidade de coisas que a gente passou ali que ninguém sabe, só eu e ele a gente sabe as coisas que a gente viveu aqui, principalmente financeiramente falando. Foi muito louco. Aí, quanto ao meu celular, eu comprei, viu, gente? Comprei, eu dividi também 300 milhões de vezes. Então, se vocês quiserem me ajudar, eu não tô pedindo nada para ninguém, Pix nem nada, pelo amor de Deus, embora eu tenha colocado aí, quem quiser apoiar o canal, fique à vontade. Ajuda a gente a conseguir ali ter tranquilidade para trazer ainda mais conteúdos e sair daqui desse lugar e trazer conteúdos em lugares novos, mas só de vocês curtirem, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, para pessoas que você sabe que tem interesse nesse assunto, já ajuda muito. Não adianta compartilhar com gente que não tem interesse, porque aí vai fazer o efeito contrário, né? Tipo, tem gente que, ajuda aí, ajuda aí. Mas às vezes a pessoa não tem interesse nesse tipo de conteúdo e tá tudo bem. Aí, às vezes, fica ali, a pessoa fica ali e se inscreve só para ajudar. Eu realmente, eu não faço questão nem de parente, nem de amigo. Acho que não tem quase ninguém aqui que conhece esse canal, porque, de certa forma, não ajuda, gente. Não ajuda e tá tudo bem, porque nem todo mundo gosta desse tipo de conteúdo. Então, só de vocês fazerem isso já ajuda muito a gente a conseguir sair daqui desse lugar. Mas foi muito punk. Financeiramente, a gente entrou em colapso, sabe? Eu disse, meu Deus, não me deixa passar fome. Não me deixa faltar, não deixa que falte as coisas em casa pra gente se alimentar, né? E foi muito, muito, muito difícil. E Leonardo foi e falou. A gente ativou ali o arquétipo da chave, teve também a oração do Arcanjo Miguel, e a gente queria o quê? Eu disse, meu Deus, é mesmo a chave. A chave estava aqui o tempo todo e, tipo, acho que o tempo dela já se expirou, porque a gente já estava tendo muitas ideias, mas chegou uma hora que a gente não dava mais conta de tantas ideias que a gente tinha. A gente começou a se travar, sabe? Eu me senti como se eu tivesse trancada num porão, sabe? Tava me sentindo trancada no porão, num lugar escuro, num lugar. Num, eu fiquei presa na minha própria mente. Então, é muito sério isso, gente. E ainda bem que ele falou. Quando ele lembrou do arquétipo da chave, eu olhei para a chave e disse, meu Deus. E a gente estava ativando isso de forma inconsciente, porque estava aqui o tempo todo, a gente passando e olhando a chave, sabe? Então, eu tirei imediatamente, eu senti muito no meu coração, naquele mesmo dia de tirar, acabei não tirando, e aí um dia, nesse mesmo dia de noite, eu fiquei com aquela sensação, não vou tirar a chave, eu vou levantar para tirar. Mas aí Leonardo já estava dormindo, eu disse, eu não vou levantar para fazer isso agora, senão eu vou acabar assustando ele, porque aqui é casa pequena, tudo, qualquer coisinha, qualquer barulhinho já, né? E aí eu disse, não vou fazer isso agora, mas amanhã, como sem falta, eu vou fazer. E era para de fato fazer, tudo estava comunicando para fazer. Sabe aquele incômodo de tira a chave daí, tira essa chave daí? Quando eu acordei, alguém falou alguma coisa de chave, não sei o que, eu digo, meu Deus, é a mesma chave. Aí fui lá, arranquei e deixei escondido num lugar onde a gente não tenha a visão dela mais. É muito forte, gente. A gente criou esse símbolo por conta do canal, mas depois a gente ativou esse símbolo, sabe? E a gente precisa ter conhecimento daquilo que a gente está fazendo, precisa ter conhecimento de começo, meio e fim das coisas. Tem coisas que já estão no final, que já não é mais para a gente estar. Qualquer coisa, seja arquétipo, qualquer coisa aí na nossa vida, mas a gente bate cabeça e continua ali, ou muitas vezes nem percebe. Então, é muito forte essa questão de arquétipo. Eu espero que alguém tenha contribuído aí nos comentários sobre essa questão, porque a ideia foi de falar do meu sentimento, o que eu senti foi muito forte mesmo. E como eu tirei, tem o quê? 2 dias que eu tirei a chave, hoje eu me sinto muito melhor, eu me sinto bem, eu tô dormindo melhor,
sabe? Eu não tô mais acordando para chorar, para me desesperar, me sentindo sufocada. As coisas continuam fluindo, eu continuo tendo ideias, mas não estou desesperada. O nosso financeiro ainda não melhorou 100%, mas a gente tem o necessário para conseguir sobreviver. E cada dia que passa eu sinto que a gente vai viver mais, né? A gente vai sair do modo sobrevivência e vamos entrar no modo de vivência. E, e é isso. Essa foi a história do arquétipo da chave, como eu quase enlouqueci com isso, mas passo bem. Leonardo também está bem, né? Graças a Deus, graças ao Criador, graças ao universo. E é isso, gente. O vídeo ficou muito longo, vai desculpando aí. Ele não vai ter cortes. Eu vou jogar do jeito que tá, vou colocar. Jogar não, vou colocar do jeito que tá aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, se lembrar de alguma outra coisa, talvez eu traga, sei lá, uma outra parte do vídeo. E a gente já está ativando um novo arquétipo. Que Deus nos proteja. Ai, meu Deus, mas é muito bom, gente, é sério. Embora a gente tenha passado por maus bocados, mas é uma força muito grande. Você sente um. Gente, é uma coisa assim muito forte. Eu já ia encerrar o vídeo, eu me lembrei de um sonho que os sonhos que a gente tem é muito vívido, é muito lúcido quando a gente está no período luz do arquétipo, que eu acho que tem o período luz e o período sombra do arquétipo. No período luz você sente uma proteção, uma coisa assim que é surreal, principalmente quando eu combinei com o arcanjo Miguel. Para vocês terem uma ideia, eu tive um sonho lúcido, vívido, de uma representação. Assim, era Leonardo, só que não era Leonardo, eu sei que não era ele, onde eu saía para jogar o lixo e vinha um ser de sabe Deus onde, e ele vinha falando assim: "Ah, você tá aí, né? Quer dizer que você tá aí, né?" Sabe, Hélio Couto, ele costuma falar que a gente, quando dorme, tem que tomar muito cuidado por onde anda, né? Nos sonhos e tudo mais. E me perdoe se a ideia não é exatamente essa, mas foi o que eu entendi, que ele falou que a gente tem que tomar muito cuidado por onde anda, por onde vaga, as pessoas que conseguem fazer desdobramento, enfim. Nossa, eu entrei numa história, num negócio bem profundo aqui, nem era para ser isso aí, viu, gente? Porque eu sei que nem todo mundo entende, nem todo mundo gosta, as pessoas começam a pensar que é outra situação ali, que, enfim, é bruxaria, sei lá o quê, mas não tem nada a ver com isso. O mundo espiritual, ele existe e é muito, muito, muito forte as coisas que acontecem. É por isso que eu só quero mesmo que fique aqui, permaneça aqui comigo, as pessoas que de fato querem se desenvolver, tanto espiritualmente como humanamente. Não adianta a gente acreditar só no que a gente vê, tem coisas e forças invisíveis. E aí esse ser, ele vinha dizer, quer dizer que você tá aí, né? E aí ele vinha andando assim, parecendo que ele tem Walking Dead, sabe? E ele vinha para cima de mim, e aí Leonardo saía de casa, que não era Leonardo, foi bem na época do Arcanjo Miguel, da oração do Arcanjo Miguel. E Leonardo saía com tudo, porta fora, e ele abria o portão, já vinha arregaçando o portão, e já vinha com o pé na cara do ser lá, do negócio esquisito que aparecia. E só no pé, só era com o pé, com essa parte aqui do pé, né? O peito do pé, só vinha só no pé, só no pé. Como se estivesse lutando capoeira, coisa mais linda. E ele derrubava esse bicho, e era muito forte. Eu acordava com o coração acelerado, aquele desespero, aquela coisa, meu Deus, sabe? Com aquele medo. E se vocês gostam dessas coisas referente à espiritualidade, já me conta aí, porque eu posso contar mais coisas para vocês, viu? E quem tá aí que me conhece, pessoalmente, parente talvez, não, eu não tô louca, né? Não tô ficando doida, não tô falando de coisas, né? A gente precisa entender que a vida e o mundo espiritual ele existe. E é muito forte, principalmente para quem é sensível para isso, tá bom? E é isso, galera. Eu espero que vocês fiquem bem.